Hoje vamos falar sobre gordura abdominal, gordura visceral ou fígado gordo. Eu falei nas minhas lives e num post sobre um produto que se chama Super Detox e é verdade que é um excelente aliado na perda de peso e que ajuda na desintoxicação do nosso organismo. Contudo, obviamente que só por si pode não ser suficiente. É necessário ter boas regras alimentares, fazer algum tipo de exercício físico. Para quem não faz nada, pode começar com umas caminhadas, por exemplo. E então é aqui que, com boa alimentação, com regras de exercício, com mudança no estilo de vida, que o Super Detox vai ser uma grande ajuda. E vou explicar brevemente, antes de começar a live, explicar o mecanismo de atuação deste produto. O nosso organismo possui o seu próprio sistema de desintoxicação, mas muitas vezes pelas quantidades tóxicas que consumimos, pelo excesso de peso, pelos contaminantes e pelas toxinas que acumulamos diariamente, esse sistema fica tão sobrecarregado que não consegue cumprir a sua função adequadamente. E no processo de emagrecimento, entre outros, é fundamental que esse sistema funcione bem. Então plantas como o boldo, a alcachofre e o cardo mariano, plantas que estão contidas no Super Detox, ajudam a estimular realmente o funcionamento do fígado, dos rins e do intestino. O que vai ajudar, obviamente, no processo de desintoxicação, tornando mais fácil o emagrecimento. Também para aquelas pessoas que sentem muitos gases, a barriga inchada, sobretudo após as refeições, dificuldades digestivas, enfartamento, retenção de líquidos, fígado gordo, que vamos falar hoje, e inchaço abdominal, também podem utilizar este produto. Aliás, é um produto que eu utilizo muito no tratamento do que eu vou falar hoje, da gordura visceral, da gordura abdominal e da esteatose hepática. Gordura abdominal, gordura visceral e esteatose hepática ou fígado gordo são as principais causas da obesidade, do excesso de peso e também de outras doenças. E são a mesma coisa? Perguntam vocês, e muito bem. Não, não são a mesma coisa. O aumento da gordura visceral pode originar esteatose hepática ou fígado gordo. E pessoas com esteatose hepática, ou pessoas que já têm fígado esteatósico, fígado gordo, normalmente têm a percentagem de gordura visceral aumentada. Fiz-me entender? Eu penso que sim. A gordura visceral é a gordura que está dentro da cavidade abdominal, dentro do abdômen. E envolve órgãos como o fígado, o estômago, o intestino ou mesmo o coração, que não está na cavidade abdominal, obviamente está na cavidade torácica. Então, é preciso ter mesmo muito cuidado com esta gordura, porque ela realmente é muito prejudicial. Ok? É este tipo de gordura que é responsável pela típica barriguinha dos homens ou pela cintura larga que se associa às pessoas obesas. Ok? O aumento desta gordura altera realmente o funcionamento do organismo com efeitos muito prejudiciais para a saúde. Alguns exemplos que eu vos vou dar hoje. Desde logo, esta gordura visceral, este aumento da gordura na cavidade abdominal, traz desde logo alterações à hormona que dá saciedade, a leptina. Pessoas que têm a gordura visceral aumentada têm maior dificuldade em atingir a sensação de saciedade, levando cada vez a comer mais e mais e mais. E isto é nada mais, nada menos do que um círculo vicioso. Quanto mais comemos, mais gordura abdominal vamos criar. Okay? E quanto mais gordura abdominal nós criarmos, mais difícil vai ser controlar a hormona que regula o apetite. Por outro lado, esta gordura produz mais substâncias pró-inflamatórias que originam o aparecimento de hipertensão, diabetes, aumento do colesterol e triglicéridos e, em algumas pessoas, este aumento produz apneia do sono. Então, qualquer
tratamento para a apneia do sono, pode ter outras causas, evidentemente, deve começar sempre por perder peso. No caso de diabetes tipo 2, a gordura visceral também é uma das causas principais. Então, diabéticos ou pré-diabéticos, ou pessoas que já tiveram a hemoglobina glicada aumentada ou a glicose, cuidado com a gordura abdominal. Se queremos controlar ou tratar este tipo de diabetes, é fundamental reduzir a gordura visceral. O excesso de gordura visceral também tem um grande impacto no fígado, podendo originar estetose hepática ou hepatite crónica não alcoólica. Muita gente diz, mas eu não bebo, como é que eu tenho hepatite ou como é que eu tenho fígado gordo? Sobretudo pelo que come, como nós vamos ver ainda mais à frente. Não é só o que se bebe, não são só os tóxicos. Também pela alimentação nós podemos maltratar ou dar cabo ou arruinar completamente o nosso fígado. E esta situação, e é muito importante dizer isto, pode desencadear uma doença mais grave como uma cirrose hepática, que por sua vez pode originar o pior de todos os males, que será um cancro no fígado. Penso que me expliquei bem até agora. Se houver dúvidas, não deixem de me colocar aí algumas questões. É muito importante perceberem que o fígado gordo não tem tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Então, a única solução está na alimentação, no exercício e na mudança do estilo de vida. E também algumas plantas ajudam a melhorar e a resolver este problema. Algumas das plantas são as plantas que eu falei, que estão contidas no Super Detox. No seu conjunto, estes problemas dos quais eu falei podem formar a síndrome metabólica, que leva ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, de doenças coronárias, gangrena dos membros inferiores, insuficiência renal, e que são as doenças que mais matam no mundo, muito mais do que o cancro. Muita gente também que sofre de refluxo, azia, esofagite, o próprio aumento do volume abdominal tem por si só consequências negativas, já que a pressão exercida nos outros órgãos pode provocar hérnias umbilicais, hérnias inguinais ou, o que eu estava a falar, o refluxo gástrico, a azia, a esofagite. Okay? Então vejam como é que está associado e é possível passar do excesso de peso e de uma simples gordura abdominal para uma gordura visceral e para o aumento do fígado gordo e daí para outras doenças mais complexas. O fígado gordo é uma das principais causas do excesso de peso e de outras doenças. Ok, então, afinal, de que é que se trata e como é que se trata? Esta é a grande questão, esta é a questão de 1 milhão de euros. A estetose hepática, também conhecida por fígado gordo, é uma condição que acontece por acumulação de gordura do fígado. Ok? E a estetose hepática é a doença crónica do fígado mais comum, e cometendo cerca de 25 a 35% da população. Eu diria que hoje em dia já é mais. Entre os pacientes com obesidade, a prevalência pode chegar a 80%, e entre os consumidores de álcool, a taxa pode chegar aos 100%. Mas, e cada vez vejo isto mais na minha consulta, cada vez mais aparecem pessoas que não bebem álcool e que têm o fígado gordo. E outro fenómeno que também está a acontecer com muita regularidade é o aparecimento destas patologias em crianças, que realmente é muito grave. A estetose hepática, no início, é uma doença benigna, mas se não for tratada corretamente, pode evoluir para hepatite,
cirrose e até mesmo cancro. E muitas vezes os pacientes fazem análises e analiticamente está tudo normal. Mas, apesar de analiticamente estar tudo normal, o fígado pode não estar a funcionar normalmente. Quando numa ecografia já é possível diagnosticar o fígado gordo, já não é uma esteatose pequena, já não é um fígado gordo pequeno. Nestes casos significa que já tem 25 a 35% de gordura no fígado. E o normal seria cerca de 5%. E o que é que isto significa? Significa que o paciente já tem um dano hepático, já tem uma doença no fígado. Ter o fígado gordo significa ter uma inflamação sistémica, uma inflamação consecutiva, que na maioria dos casos, se não for tratado, evolui para doenças cardíacas ou isquemia cerebral, como o AVC, e ainda cancros, e não só o cancro do fígado, mas outros tipos de cancro, como o cancro da mama, cólon, pâncreas. Tudo isto são consequências da inflamação sistémica. A boa notícia é que muitas vezes o tratamento é extremamente simples, com resultados rápidos e um grande impacto na saúde e na energia e no bem-estar do paciente. Porque é que este problema surge até em pessoas aparentemente magras e não alcoólicas? As causas mais comuns são a alimentação e o exercício físico. E quando falamos em alimentação, falamos no abuso ou no excesso de alguns alimentos ou substâncias, como por exemplo o xarope de milho, também pode ter outros nomes, como por exemplo HFCS, ou High Fructose Corn Syrup, ou frutose, ou xarope de qualquer coisa. Se vocês começarem a ver as embalagens, vão ver que isto aparece com muita regularidade. A frutose, sobretudo, o xarope de frutose. A frutose na fruta é uma bênção. Fora da fruta é um veneno. A frutose, que é injetada nestes alimentos, é metabolizada no fígado exatamente como uma bebida alcoólica. O excesso de açúcar, o excesso de hidratos de carbono, massa, pão, arroz, bolos, bolachas, chocolates, aumenta drasticamente a gordura visceral. Os alimentos também ricos em gordura, sobretudo em gorduras saturadas, os produtos de charcutaria, fiambre, chouriço, mortadela, presunto, bebidas alcoólicas e também o excesso de produtos refinados. Ok? Então estes seriam os alimentos que nós deveríamos eliminar. Por outro lado, alimentos que ajudam a tratar são os alimentos que nós deveríamos privilegiar e temos logo no número 1 os brócolos e outros vegetais de folha verde, a fruta, a cebola, o alho, a cúrcuma, o peixe, os frutos secos, as carnes brancas, usar o azeite extra virgem como principal fonte de gordura, a utilização de ervas aromáticas, fazer uma alimentação simples, uma alimentação pouco processada, uma alimentação como a dos nossos avós, comer comida de verdade, okay? Vegetais, carne, peixe, fruta, azeite, água, hidratação e poucos cereais, poucos hidratos de carbono, poucas gorduras saturadas e poucos açúcares. Isto é muito importante. Fazer uma alimentação mais simples. Eu vejo muita gente a tirar alguns tubérculos importantes da alimentação, como por exemplo a batata ou a batata doce, e a incrementar em vez disso as massas. Mesmo as massas integrais têm um efeito nocivo sobre o fígado, se for consumido em excesso, porque são açúcares rápidos, de absorção rápida, que fazem rapidamente crescer a gordura abdominal. E uma dica especialíssima, uma dica fulcral e importantíssima: não estar sempre a comer.
Ouvimos desde tenra idade que temos que comer de 3 em 3 horas. E isto é um mito que faz com que engordemos, faz com que ganhemos gordura abdominal, gordura visceral e que aumente a gordura do fígado, tornando o fígado gordo ou esteatósico. Então, o ser humano está preparado para comer somente 2 a 3 vezes por dia. E nessas alturas comer comida verdadeira e ficar sem fome. Comer com vontade. Comer sopa, comer fruta, comer vegetais, comer boas proteínas, carne, peixe, ovos, algumas leguminosas, grão de bico. Mas mesmo assim não abusar nas leguminosas. E talvez um pouco de batata, um pouco de hidrato de carbono. Usar muitas ervas aromáticas, coentros, orégãos, funcho. Usar sal de boa qualidade, sal marinho integral. Okay? Então, tudo isto é muito importante. Comer para nos sentirmos saciados, comer comida de verdade, comer comida à séria e deixarmos de consumir produtos embalados, produtos processados, que nem podemos considerar isso um alimento. Isso não é um alimento, são produtos alimentares, que é completamente diferente de um alimento. Alguns deles têm 0 nutrientes. A única coisa que fazem é momentaneamente retirar-nos o apetite, mas mais tarde o nosso organismo vai implorar por comida e vamos comer muitas mais calorias. Ok? Então estas seriam as regras básicas e graças a Deus que Deus, seja da forma que vocês o concebem, coloca na natureza plantas curativas que nos ajudam realmente a tratar. Tudo existe na natureza e de forma abundante. Então plantas como o cardo mariano, a alcachofra, o boldo, são plantas ótimas para ajudar no tratamento destas patologias. Ressalvo, sempre associado a exercício físico e boas regras alimentares. Ok? Estimular o fígado também comendo antes as refeições vegetais amargos, como por exemplo a rúcula, o espinafre, a alface, o rabanete, a beterraba, também ajuda a estimular a produção de ácidos biliares, que vai melhorar a parte digestiva. Okay? Então estas plantas, muitas vezes perguntam-me se podem ser tomadas em chá. Podem, mas são tão amargas que são muito difíceis de tomar em infusão. É por isso que eu aconselho em ampolas. Há muitos produtos no mercado. Eu aconselho o Super Detox. É um produto que está há muitos anos, dezenas de anos no mercado e que é comercializado por nós e que traz estas plantas e outras substâncias mais que ajudam a estimular o bom funcionamento hepático e são hepatoprotetoras, hepatoregeneradoras, mas há de outras marcas, há de outros laboratórios. Nós não fabricamos, é um fabricante, é um laboratório que fabrica para nós, simplesmente com a nossa embalagem, e então é uma fórmula, para mim, ótima, que eu utilizo com muito sucesso com os meus pacientes. Então, fica à vossa escolha, há no mercado. Procurem sempre produtos de qualidade, coisas que realmente valham a pena. Muitas vezes as pessoas dizem que os suplementos que não funcionam, porque na realidade o que acontece é que 90% do que há no mercado ou mais não presta, não tem qualidade. E há produtos que se encontram aí no mercado de muita fraca qualidade. Vocês podem encontrar no mercado uma alcachofra a 1 euro e uma alcachofra a 5 euros. E não é por acaso. Uma coisa é nós pegarmos na planta da alcachofra, secarmos a planta, esmagarmos a planta e fazermos um comprimido. Outra coisa é preparar a planta num laboratório, tirar o suminho, que é precioso, as substâncias ativas, o que realmente interessa, okay? Colocar aquilo em doses corretas, ou seja, saber exatamente em cada toma a quantidade que nós estamos a tomar, colocar isso em ampolas ou em cápsulas de qualidade. Então, tudo isso tem um custo acrescido. Por isso é que muitas vezes vocês encontram essa diferença de preço no mercado.
Não é por acaso, ok? Sobre o exercício físico, o ideal seria fazermos pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana, no mínimo. E para termos um benefício real, um benefício duradouro com o exercício, aproveitarmos, queimarmos gordura, ganharmos massa muscular, o ideal será combinar exercício aeróbico com exercício de resistência, exercício cardiovascular com exercício de musculação. Ok? Então, era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Vou-vos pedir o que peço sempre, coloquem um gosto e partilhem para podermos ajudar o maior número de pessoas possível.